gente vai continuar aqui o assunto de ligações químicas, né? E aí, o que a gente já falou, né? Já falou de ligações iônicas, covalentes, falamos da ligação covalente na vertente, né, da teoria do octeto, depois na teoria da ligação de valência, né, foi nosso último bate-papo. Falamos da teoria da ligação de valência especificamente, né, mostrando exatamente a questão, né, de moléculas que não obedecem à teoria do octeto, pela ideia da teoria da ligação de valência, né, o que está em questão não é 8 elétrons na última camada, né, que seria, na teoria da ligação de valência, o foco principal é preenchimento de orbitais, né, é completar orbitais. E dentro lembrando que a ligação química é uma ligação que tem por objetivo estabilizar o átomo, né, a estabilização atômica. E o preenchimento de orbital é uma forma de estabilizar o átomo, né. Dentro da teoria da ligação de valência, a gente falou sobre a hibridação, né? Os tipos de hibridações. E aí, na hibridação, a gente discutiu também formato, né, de orbitais e... Só mostrar aqui de novo, né? Formato de orbitais hibridizados, né? Formato de orbitais hibridizados, é o caso da hibridação SP aqui, ó, né? Hibridação SP, que gera 2 orbitais híbridos, né, de geometria linear, né? A hibridação SP2, né, S com 2 P's aqui, né? Gera 3 orbitais do tipo SP2, geometria trigonal plana. Hibridação SP3, tetraédrica. Hibridação SP3D, bipirâmide trigonal, e SP3D2, que é bipirâmide de base quadrada, ou também conhecido como octaédrica, tá? Aqui são os exemplos de moléculas que, porventura, fazem esse tipo de hibridação, tá? Isso aqui foi tema da última aula, né? E nessa última aula, a gente já começou a falar, então, né, dentro das teorias de ligação química, né, na teoria da ligação de valência, principalmente, na TLV, a gente já começa a falar um pouco sobre geometria, né? Geometria molecular, né? Por quê? Porque através dos orbitais híbridos, né, a gente consegue fazer uma previsão de geometrias. Então, a teoria da ligação de valência é útil para explicar não só moléculas que fogem ao octeto, né? Que fogem ao octeto, mas que também já dá uma dica sobre geometria molecular, né? Se você sabe a hibridação da molécula, você sabe que tipo de geometria é. Então, se você sabe que o berílio lá, por exemplo, o berílio hibridiza SP, então é linear. Você sabe que o boro hibridiza SP2, então é trigonal plana. Você sabe que o carbono hibridiza SP3 no CH4, então é tetraédrico, e por aí vai, né? Isso a gente viu na última aula, foi o bate-papo nosso da última aula, tá? O meu objetivo hoje, né, é falar um pouquinho com vocês sobre prever geometria molecular através de outra forma, né? Realizar a previsão de geometria molecular através de outras ideias. Isso está no capítulo 9, tá, do livro que eu indiquei para vocês. Então, hoje, o objetivo meu é falar um pouquinho sobre geometria molecular e também polaridade de moléculas, né? Ok? Podemos começar, então? Na verdade, eu comecei aqui, mas é só mesmo fazendo uma retrospectiva. Fala aí. Pode começar. Obrigado. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre geometria molecular e também, mais à frente um pouquinho, a gente vai falar sobre polaridade. A gente vai ver que as duas coisas estão muito interligadas, né? Geometria molecular está interligado com a polaridade. Ou, na verdade, polaridade está ligado à geometria molecular. Se você entender geometria molecular, vai ficar mais fácil entender polaridade, tá? E geometria molecular, obviamente, está ligado à
ligações químicas, né? Quando eu falo geometria molecular aqui, né, obviamente, eu estou falando especificamente de compostos covalentes, tá? Compostos covalentes. Não covalentes. 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 Tem uma dislexiazinha. Covalentes. Quando a gente fala de compostos iônicos, né, não faz sentido falar de geometria, porque os compostos iônicos, a gente viu lá atrás, formam retículos cristalinos, né? Então, eles não existem na natureza como moléculas isoladas, né? Os compostos iônicos, eles são associações de íons, né? Que geram uma estrutura cristalina. Então, não faz sentido falar muito de geometria molecular para esses compostos. A gente está falando aqui de compostos isolados, ou seja, os compostos covalentes, né? E a maioria das vezes, né, alguns compostos covalentes são gases a temperatura ambiente, né? São moléculas que estão separadas umas das outras, né? São gases ou são líquidos, né? É o caso da água, por exemplo. Então, quando eu estou falando de geometria molecular aqui, eu vou me especificar, eu vou me ater a compostos covalentes, né? Que são aqueles compostos onde eu tenho compartilhamento de elétrons, né? A ligação covalente é um tipo de ligação que se dá através de compartilhamento de elétrons entre duas espécies, né? Diferentes ou iguais, cujas teorias de ligação a gente viu aí atrás. Faltou falar de uma teoria de ligação, na verdade não faltou, eu não vou me aprofundar nela, né, que é a teoria do orbital molecular, que é o TOM, né, teoria do orbital molecular. Então eu tinha falado isso antes, provavelmente eu vou passar uma atividade ou passar um trabalhinho aí perguntando sobre essa teoria a vocês aí. E faltou também falar sobre as ligações metálicas, né? Mas, como eu disse, a ligação metálica é uma ligação um pouco difícil de explicar em termos de teorias, né, vamos dizer assim, porque a teoria da ligação metálica ainda não é muito clara, até nos dias de hoje ainda não é muito clara. Então, eu vou deixar também para vocês fazerem uma pesquisa aí depois. Vamos falar então sobre geometria molecular. Geometria molecular, a gente vai usar essa teoria aqui, ó. Não é uma teoria de ligação, tá, pessoal? É uma teoria para explicar, na verdade, geometria molecular especificamente, né? Bom, o que é geometria molecular, né? Geometria molecular é como os átomos se arranjam no espaço tridimensional, né? Como que é o arranjo dos átomos no espaço 3D? A gente tem que agora se ater que as moléculas se formam não no espaço bidimensional, né? Eu tenho 3 dimensões, né? X, Y, Z, de modo que os átomos vão se espalhar, né? De forma o mais igual possível, né? É basicamente isso que é usado na teoria essa teoria que vem do inglês, né? Valence shell, electron pair repulsion, ou repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Shell, né? Shell que seria casca, né? Ou seria camadas, seria, enfim. No português seria repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? Então, nessa teoria, né, o que essa teoria diz, né? Que os elétrons, né? Os elétrons, eles vão, como os elétrons sofrem repulsão entre eles, né? Eles vão tentar se espalhar no espaço tridimensional de forma o mais longa possível, né? E aí, a gente tem que definir algumas coisas, né? A gente tem pares de elétrons que formam a ligação covalente. Então, lembrando, né? A ligação covalente sempre se dá com pares de elétrons compartilhados, né? Então, eu nunca tenho uma ligação de um elétron vindo de um átomo só, eu tenho, na verdade, o compartilhamento de elétrons, né? E esses elétrons que estão, né, na ligação química, a gente chama eles de pares ligantes. Pares ligantes. E nós temos ainda, pode acontecer, de elétrons que ficaram de fora da ligação. Esses elétrons que ficam de fora da ligação, a gente chama de pares não ligantes, ou seja, os pares que não se ligaram. Nesse caso aqui, ó,
a gente for usar a teoria do octeto, o nitrogênio é da família 5A, né? Ou seja, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, ele precisa de mais 3, né? Para dar 8. Então, aqui, ó, a ligação química se dá com hidrogênio, né? E com outro hidrogênio, de modo que o nitrogênio que tinha 5 agora tem 5, com mais um aqui do hidrogênio 6, com mais outro aqui 7, com mais 8, está estável. E os hidrogênios ficam estáveis. Então, eu tenho aqui os elétrons do compartilhamento de elétrons, e tem o par de elétrons aqui que sobrou, tá vendo? Ó? Esse par de elétrons a gente chama de par de elétrons não ligantes. Então, eu tenho dois tipos de pares de elétrons. Pares de elétrons que participam da ligação e pares de elétrons que não participam da ligação. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque a repulsão é diferente para esses dois tipos de pares de elétrons. A repulsão é maior, né? Se eu tiver, a repulsão é maior, pares não ligantes, com par não ligante, é maior do que a repulsão dos elétrons, par não ligante, par ligante, que é maior do que par ligante, par ligante. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho dois pares de elétrons sobrando, aqui no caso da amônia, que é essa molécula, né, que é a NH3, eu só tenho um par de elétron não ligante, né? Então, o tipo de repulsão que eu vou ter aqui, ó, é do elétron que não está ligado com os elétrons que não estão ligados com os elétrons que estão ligados. Mas eu também tenho uma repulsão dos elétrons que estão ligados com os elétrons que estão ligados também, né? Ou seja, essa ligação com essa, né? Então, eu tenho diferenças de repulsão entre esses tipos de ligação. Esses pares de elétrons que estão ligados, por eles estarem ligados e os núcleos dos átomos de cada um, hidrogênio e nitrogênio, estarem atraindo esses elétrons, né? A repulsão entre eles é menor do que a repulsão do par de elétron não ligante com a própria ligação química. Isso vai ser a base para a gente montar o que a gente chama de geometria molecular, né? O que seria geometria molecular? É como os átomos se arranjam espacialmente, né? Aí eu dou uma dica para vocês aí, se vocês quiserem brincar depois, com o tempo, tem um programinha que eu baixei hoje de manhã, um programinha muito, muito pequenininho, tem uns 10, 12 megas, eu acho, de tamanho, chamado Avogadro. E nesse programa, a gente consegue montar moléculas e ver como é que essas moléculas se dispõem espacialmente. Aqui eu vou dar um exemplo. Tem a opção aqui, você vem aqui em Import e coloca a fórmula do composto, por exemplo. Sei lá, vou colocar aqui H2O, né, água, H2O. Pode escrever minúsculo mesmo que ele aceita. Ele tem um banco de dados que ele já puxa, quer ver? Ó? Aí ele dá a geometria molecular do H2O. Certo? Aí você pode ver aqui, brincar, né, com a geometria, ver no espaço tridimensional. Uma molécula que a gente já viu, que é o CH4, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, import CH4. Vamos ver se ele vai buscar aqui. Opa, não trouxe a molécula. Não tem no banco de dados dele. Deixa eu ver se tem outro aqui. HCl. Não está mostrando as ligações aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui seria o hidrogênio. Seria o dipolo que a gente vai ver. Não entendi porque ele não mostrou aqui. Mas eu tenho outra animação que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Talvez seja mais fácil. Está faltando aqui
aprender um pouquinho esse programinha, mas parece ser bem simples, entendeu? Para montagem de moléculas e... Deixa eu pegar aqui, PCl3. Ver se ele vai buscar. Ah, buscou aqui, ó. PCl3. Outro tipo de geometria, ó. Diferente. A gente vai falar de cada uma delas, dessas geometrias. Mas é um programinha bacana para vocês visualizarem, né? Porque o que acontece? A gente está muito limitado ao espaço bidimensional, né? A gente tem que observar agora, tentar enxergar a molécula no espaço tridimensional, né? E aí tem vários tipos de geometrias, né? Várias geometrias. Geometria que a gente chama de linear, ó. A gente vai falar cada uma delas, tá? Geometria linear, né? Isso acontece lá, a gente viu, dá para fazer essa previsão, né? Os orbitais híbridos do tipo SP, né? Estão dispostos a essa geometria, né? Mas agora ele está mostrando átomos, né? Agora seria linear, trigonal plana, tetraédrica, trigonal bipiramidal, octaédrica, que a gente, de certa forma, já viu isso lá na hibridação, mas que a gente vai ver agora de outra maneira, com outra visão, né? Gangorra, que repetiu, né? Bipirâmide trigonal, forma em T, e uma outra forma linear, que tem a ver com a quantidade de pares de elétrons que estão sobrando. Bom, a gente vai falar em detalhes cada um. Octaédrica, bipiramidal quadrada, quadrado planar, né? Aqui, ó, essa figura em azul aqui, ó, seriam os elétrons que estão sobrando, tá? E aqui seria o átomo em si. Seriam os átomos em si, né? Então, se você esquecer os pares de elétrons, eu tenho uma geometria assim, ó. Um átomo no centro, né? Um átomo aqui no centro, e aí teria os átomos dispostos a formar aqui uma base quadrada, ó, uma base quadrada. De modo que os átomos estão afastados entre si a um ângulo aqui, ó, né? É um ângulo de 90 graus, né? Cada um deles, né? Seria basicamente isso, né? Um ângulo de 90 graus. E o par de elétrons, né? Os dois pares de elétrons para esse caso estaria aqui, ó. O primeiro par e um segundo par de elétrons, né? Sendo que, note, ó, o par de elétrons, os pares de elétrons, entre eles, tem um ângulo de afastamento, ó, de 180 graus. Por quê? Porque eles vão tentar se afastar o máximo possível, né? Por quê? De novo, esse tipo de repulsão, né, do par de elétron com par de elétron, é uma repulsão mais forte, então eles vão tentar se afastar o máximo possível. Então a gente vai tentar fazer algumas previsões de geometrias, começando com as mais simples, tá? E vocês vão entender basicamente como usar essa teoria aí, da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Então vamos lá, vamos começar então com a molécula covalente, molécula formada por dois átomos. Formada por dois átomos. Exemplo. Vou pegar aqui a molécula de, sei lá, HCl. Qual que será a geometria prevista, né, para o HCl? Né? Qual é a geometria prevista? Hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, né, da camada de valência da família 7, ou 17. Aí eu tenho um compartilhamento de elétrons aqui, ó, de modo que essa é a fórmula eletrônica de Lewis, né? Essa aqui seria a fórmula estrutural, né? Bom, qual é a geometria esperada para essa molécula, né? Bom, a geometria esperada para essa molécula, formada por dois átomos, não tem outra opção, né? Qual é a geometria esperada? Vamos lá, ó. Linear. Linear, isso aí, muito bem, linear. Ó, eu tenho aqui, depois eu vou mostrar, eu tenho uma animação aqui, ó. Vou pegar a molécula de HCl para vocês verem. Na sala de aula, eu tenho lá no IFES, eu tenho os modelos para mostrar, né? Aqui eu não tenho como mostrar, só tenho como mostrar na figura mesmo. Deixa eu pegar aqui, moléculas reais. Vamos ver se tem o HCl aqui. Não tem nem o HCl aqui, mas seria uma molécula linear, né? Deixa eu ver.
Então, não tem como exemplo aqui. É limitado a alguns exemplos. Mas seria, como foi falado aí, teria a geometria linear, né? Ou seja, eu teria um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de cloro, né? Uma geometria que os átomos estão alinhados, né? Estão numa linha só. A gente chama isso de geometria linear. Beleza? Alguma dúvida aí? Isso vai acontecer sempre com moléculas de dois átomos, né? H2, por exemplo, que é uma molécula, né, de um átomo que é igual, né? Os átomos são iguais, O2, né? Mais o que? Tem aqui... Aí pode colocar HBr, né? Pode mudar o ácido ali em cima. BR, e por aí vai, né? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar o I2 também. Uhum. I2, né? Qualquer molécula formada por dois átomos é Br2, né? Qualquer uma formada por dois átomos, sempre a geometria vai ser linear, né? A geometria da molécula vai ser linear. Tudo bem? No caso do hidrogênio, são dois átomos iguais, então aqui o tamanho do raio seria, né, igual, né? Aqui está diferente porque um é cloro e o outro é hidrogênio. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a complexidade aqui, ó. Uma molécula formada por três átomos. Três átomos. Qual vai ser a geometria dessa molécula formada por três átomos? E aqui a gente vai ter duas opções. Sem par de elétron não ligante e com par de elétron não ligante. Eu vou dar exemplo para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Tá? Exemplo. Vamos pegar aqui a molécula de CO2, gás carbônico, né? Vamos tentar desenhar aqui a estrutura eletrônica do gás carbônico. O carbono tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6, o oxigênio tem 6, outro oxigênio, e vou desenhar aqui os elétrons da camada de valência, que seria a estrutura eletrônica de Lewis. E vou fazer o compartilhamento, né? A gente sabe que o carbono vai fazer 4 ligações, usando a teoria do octeto aqui, né? Usando a teoria do octeto para mostrar. São duas ligações duplas, né? Duas ligações duplas. Então, C, dupla O, né? O oxigênio fica estável com 8 elétrons e o carbono também fica estável. E aí, se você observar, né, o nosso foco principal vai ser a quantidade de elétrons do átomo central da molécula. Do átomo central, né? Igual aqui, ó, atrás. O átomo central aqui, ó, dessa molécula, eu não consigo apagar mais. Mas o átomo central na molécula é o nitrogênio, né? É o nitrogênio. E o que está acontecendo com o nitrogênio aqui? Está sobrando um par de elétrons, né? A gente vai falar dessa molécula daqui a pouquinho, né? Sobre como a gente vai desenhar ela. Mas está sobrando elétrons. Então, o nosso foco vai ser se está sobrando ou não elétrons no átomo do centro, né? Se sobrar no átomo periférico aqui, isso não tem problema nenhum. O problema é a repulsão dos elétrons do centro. E aí, se eu observar, né, todos os elétrons do carbono estão sendo utilizados, né, para formar ligação química. Então, não está sobrando nenhum elétron não ligante, né, no carbono. Então, está sem sobra. É o primeiro caso aqui, ó, sem par de elétrons não ligantes sobrando, né? Então, vamos lá. Qual que seria a geometria provável disso aqui, né? A geometria provável seria uma geometria no qual os elétrons, né, os elétrons da ligação química vão tentar se afastar o máximo possível, né? Aí eu teria algumas opções. Essa seria a opção que eu desenhei. Essa aqui poderia ser uma outra opção, né? Mas qual o problema dessa opção? O problema dessa opção é que os elétrons aqui da ligação, ó, do oxigênio, estão a um ângulo aqui de quantos? De 90 graus, né? E aqui está um ângulo de quantos? 180, ó. Teria uma outra opção? Qualquer opção diferente dessa de 180 graus
vai ser uma geometria no qual os elétrons da ligação vai estar mais perto, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um ângulo de 120. Seria isso aqui, mais ou menos, né? Sei lá. Um ângulo de 120, vamos chutar, né? Ué, esse ângulo de 120, ó, o par de elétrons da ligação vai estar perto, um do outro. Ou seja, vai... Só um minutinho, tem gente querendo entrar aqui. Então, aí eu pergunto, né? Qual é a geometria esperada para o CO2? O que vocês acham? Linear também. Linear também. Isso aí. A geometria é linear, né? Teria esse tipo de geometria, né? Se a gente considerar a dupla como sendo um tracinho só aqui, só para ficar mais fácil, né? A nossa análise, né? Teria carbono, oxigênio, oxigênio, né? Uma geometria chamada também linear. Se eu não me engano, vamos ver se eu consigo aqui no programinha trazer a molécula de gás carbônico aqui. Vamos lá, import. Vamos ver se ela está aí no banco de dados aqui. CO2. Aí, ó. Tá aí a molécula de CO2, ó. Tô girando, ó. Então, por que é uma geometria linear? Se você olhar de frente, ó, os átomos estão todos numa mesma linha, né? Ó, estão alinhados. Geometria linear. Aqui está mostrando a dupla ligação, né? Geometria linear. Tudo bem? Bem legal esse programinha aqui, tá? Se vocês quiserem cutucar aí, brincar. Programinha bem levinho. Dá para, inclusive, montar molécula, se você quiser montar a sua molécula. Né? Tem nanotubo de carbono, grafeno, tudo aqui no banco de dados deles. Até DNA, estrutura do DNA ele traz. Bem legal. Então, CO2, geometria é linear, né? Beleza? Alguma dúvida aí? Vamos continuar, então. Vamos passar, então, agora, continuando aqui o raciocínio, seria a molécula formada por 3 átomos, só que agora com sobra de par de elétrons. Sobra de par de elétrons. Vamos voltar lá no exemplo da amônia, né? NH3. Amônia, né? Chamado gás amônia. Então, NH3, nitrogênio da família... Professor? Fala, pode falar. O Gabriel de Mendes, ele tá sem microfone. Ele mandou um áudio aqui de uma pergunta. Ele tá na aula aí. Vou botar para você ouvir. Professor, o problema, então, é só se tiver o PNL no átomo do meio? Isso aí. O problema é, assim, a avaliação da geometria, né, a repulsão, quem vai fazer a repulsão, né, esse PNL que você falou, né, obviamente que só voltando para todo mundo entender, né, seria o par não ligante, né? O par não ligante é esse par aqui que fica sobrando, né? E fica sobrando no átomo do centro. Eu não estou preocupado com sobra de elétrons, no caso do hidrogênio que não sobra nada, né? Mas eu não estou preocupado com a sobra de elétrons nos átomos periféricos, né? Porque é esse par de elétrons que está sobrando, é ele que vai determinar a geometria, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente só tem que olhar os pares de elétrons do átomo do centro. Aqui, no caso, o átomo central é o nitrogênio, né? Então, o que eu vejo? Ao contrário do CO2, né? Ah, desculpa, eu tô falando besteira aqui, tá? Aqui, né, são 4 átomos, né, amônia, não são 3, né? Vamos pegar aqui uma molécula de 3 átomos. Ô, professor, No caso da água. Isso daí eu ia falar, que vai sobrar no meio, aí ela vai jogar os oxigênio tudo para baixo, né? Aí vai formar uma geometria angular. Isso aí. Eu antecipei aqui a amônia, mas eu coloquei uma molécula de 4 átomos. Agora a gente está com molécula de 3 átomos ainda. É o caso da água, né? Olha só, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, ó. Distribuição não, vamos colocar os elétrons, né? O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Aí ficaria assim, ó. Compartilhando, compartilhando, né? Então, veja agora, né? Observa o oxigênio, que é o átomo do centro, né? Que é o átomo central. Ao contrário do CO2, ó,
que é o carbono é o átomo do centro, no carbono não há sobra de elétrons, né, não ligantes. O oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes, né? 2 pares de elétrons não ligantes. E aí, se eu imaginasse que a geometria seria essa linear, né, o que vai acontecer, né? Numa geometria linear como essa, o que eu teria, ó? Eu vou colocar os pares de elétrons aqui em cima, pontilhado. Eu não consigo desenhar na vertical de jeito nenhum. Vou tentar aqui o máximo possível. Ó, par de elétron. Par de elétron. Seria isso. Se a geometria da água fosse linear, o que eu teria, ó? Eu teria par de elétron com par de elétron num ângulo aqui, ó, de 90 graus. Par de elétron com par de elétron não ligante com par de elétron ligante, né? Um ângulo de 90 graus. Tudo bem. Eu teria os dois aqui, ó, um ângulo de 180, bem afastados, né? Mas a gente está esquecendo, né, que a molécula se dispõe de forma tridimensional. Aqui eu tô colocando a molécula no eixo x e y só, né? Esquecendo os outros planos cartesianos, o outro plano cartesiano, né? Seria o eixo z, por exemplo. Então a gente tem que imaginar a molécula de forma tridimensional, né? E a molécula tridimensional, né, seria o seguinte: esse par de elétron aqui, ó, que está não ligante, né, vai fazer uma repulsão nesses elétrons da ligação, de modo a espalhar essas ligações num ângulo mais ou menos igual, né? Seria isso aqui, ó. Hidrogênio, oxigênio com hidrogênio, né? E aqui eu teria, ó, os pares de elétrons, e aí você tem que imaginar de forma tridimensional, tá? É como se par de elétrons aqui, ó, esse par de elétrons estivesse saindo em direção ao slide, na sua direção aí. E esse par de elétrons estaria lá para trás do quadro, né? Estaria lá para trás do slide, né? Tridimensional, né? Não é bidimensional. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo aí de aproximadamente 110 graus, 109 graus aproximado, né? Formando quase que um tetraedro, colocando a molécula toda, né, os pares de elétrons e tal. E aí vamos ver se a gente acha aqui de novo, ó. Vou pegar aqui a animação, que vai ficar mais fácil para você. Aqui, ó. Olha a molécula de água aí já mostrada, ó. 100 pares de elétrons, como é que ela seria, ó? 100 pares de elétrons, seria isso. Seria uma molécula de que tipo? Essa molécula aqui é conhecida como molécula angular, tá? O átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. E aqui tem um ângulo, ó. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se tem como mostrar os ângulos aqui, ó. Na verdade, 104 graus, esses ângulos. E vou mostrar o par de elétrons de novo, ó. Par de elétrons de novo. E os pares de elétrons ali, ó, estão espaçados entre si de modo a dar uma estabilidade, né? Para não ter essa repulsão. Se eles ficam muito próximos, tem repulsão, né? Então, eles se espalham de forma a minimizar essa repulsão eletrônica, né? Então, se eu tiro o par de elétrons, eu vejo a molécula só com os átomos. Se eu coloco o par de elétrons, esse arranjo aqui é um arranjo conhecido nosso, né? Se eu considerar o par de elétrons e os átomos, é um arranjo chamado tetraédrico, né? Tetraédrico. Só você imaginar esses pares de elétrons que estão sendo mostrados como sendo um átomo, por exemplo, né? Forma um tetraedro, né? Se eu tiro o par de elétrons, a geometria é chamada angular, né? Angular. Se eu coloco o par de elétrons, o arranjo é chamado tetraédrico. Mas vamos preocupar mais com o nome da geometria aqui dos átomos, né? Que é a geometria angular. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Com par de elétrons, sem par de elétrons. Geometria bent aqui é chamada angular. E quando a gente coloca os elétrons, é chamado de tetraédrico. Pode falar. O Everaldo tá pedindo para participar, professor. Eu não tô ouvindo ninguém me chamar aqui. Tem como ele clicar novamente? Deixa para ele clicar novamente lá para eu incluir o acesso dele.
Aqui não está aparecendo nada para mim. Bom, vou guardar ele pedir para acessar. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui. Então, a geometria da água, né, colocando em bolinhas aqui, né, usando o modelo de Dalton, né, esfera rígida indivisível, né, seria o oxigênio, seria os hidrogênios, né. Essa geometria aqui, falei 109 aqui, mas é 104, né, errei por alguns grauzinhos aí. 104. Então, essa geometria aqui, que forma um ângulo aqui, ó, de 104 graus, né, por conta exatamente dos elétrons, né, que fizeram a repulsão, essa geometria é chamada geometria angular. Angular. Tudo bem? Então, ó, molécula formada por 3 átomos pode ser linear ou pode ser angular. Vai ser linear quando? Quando não sobrar elétrons no átomo do centro. Vai ser angular quando? Quando sobrar elétrons no átomo do centro. Tudo bem? Vamos lá agora. Molécula. Perguntar. Três não, de 4 átomos. 4 átomos. Nós falamos aqui agora, falamos de 3, agora vamos moléculas de 4 átomos. A gente tem, de novo, a mesma situação, tá? Molécula que vai ter par de elétrons que não vai estar sobrando e molécula que vai ter par de elétrons sobrando. É isso que a gente vai, vou dar esses exemplos para vocês. Vou pegar aqui a molécula de BF3, como exemplo. Né? Aí teria o boro, que é o átomo do centro. O boro tem 3 elétrons na última camada. E o flúor, né? Flúor. São 3 flúor, então são 3 ligações. Lembra que o boro foge à teoria do octeto. A gente não consegue explicar essa ligação pela teoria do octeto, né? Que o boro aqui vai ficar com menos elétrons, né? Ó, ele tem 3, mais um do flúor, mais um do flúor, mais um do flúor, 6. Ele está com 6 elétrons na última camada. Ele está com menos elétrons. Mas lembra que a gente não explica essa molécula pela teoria do octeto, a gente explica ela pela teoria da ligação de valência, né? É a questão do preenchimento de orbitais. Mas aqui a gente não está preocupado muito com isso, a gente está preocupado se está sobrando ou não elétrons na última camada, no átomo do centro. E quem é o átomo do centro? É o boro, é o B. E ele tem elétron sobrando nele? Não, não tem elétron nenhum. Ó. Todos os elétrons estão sendo utilizados para compartilhar. Então, todos os elétrons são elétrons ligantes. Né? Elétron ligante, elétron ligante, elétron ligante. Então, a única repulsão que vai ter aqui ó, é repulsão desses elétrons dessa ligação com esses. Desses com esse. Né? E desse com esse. Aí eu pergunto, né? De forma tridimensional, qual seria o ângulo aí de espalhamento né, desses átomos ao redor do boro aí? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar para mim. 90 graus? 120? 120, né? Por quê? Aqui está um ângulo de 90, né? E aqui em cima tem um ângulo de 180. Essa forma em T que eu escrevi aqui, né? Não é uma forma estável, né? Pode ter um ângulo aqui mais estável, né? Seria o quê? Um ângulo de 120. Seria isso aqui, né? Ó. B, F, F e F, né? A geometria aqui, ó, no qual os ângulos aqui, ó, são todos iguais a 120 graus. É um espalhamento homogêneo, né? De todos os átomos ao redor do átomo central. Que geometria é essa? Nós já vimos, inclusive, isso em hibridação, né? Então, note que aqui, de novo, a gente está falando de uma forma de analisar a geometria, sem falar de hibridação, mas que coincidiu com a hibridação que a gente falou lá atrás. Então, as coisas estão casando, né? E qual é a geometria? Como é que chama essa geometria? Trigonal. Trigonal. Plana. Né? Trigonal plana. Vamos pegar lá os nossos modelinhos, de novo. Acho que tem essa molécula aqui. PF3,
Tá aqui, ó, BF3. Tá aí a geometria, ó, do BF3. Chamada trigonal. Eu estou mexendo aqui nos átomos, ele dá uma mexida no ângulo, mas depois ele estabiliza, entendeu? Vou colocar de frente aqui para vocês verem, né? Aí, ó, 120 graus. Não tem par de elétron nenhum sobrando, né? Geometria trigonal plana. Por quê? Plana. Porque se você olhar aqui, né, molécula, todos os átomos estão alinhados no mesmo plano, né? Se você fizer um corte aqui, ó, olhando de frente, você vai ver todos os átomos no mesmo plano. Por isso que é chamado de trigonal plana, tá bom? Aqui, ó, tá aqui embaixo escrito, ó, trigonal plana. Não tem par de elétron sobrando, então a geometria também continua sendo trigonal plana, porque não tem elétron. Beleza? Bem tranquilo isso, né? Então, trigonal plana. Agora vamos falar de moléculas de 4 átomos, porém com sobra de elétrons. Agora a gente volta o exemplo da amônia, né? O NH3. Vamos lá. O nitrogênio é da família 5A. Tem 5 elétrons na última camada. Hidrogênio, 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 né? Aí eu vou ter aqui, ó, ligação covalente e ligação covalente. Nesse caso aqui, eu tenho o danado do nitrogênio que está com um par de elétrons sobrando, né? Tem um par de elétrons sobrando sobre ele. Bom, se a gente imaginar aqui um ângulo de espalhamento, né? Eu tenho que ter um ângulo de espalhamento tal que o par de elétrons tem uma repulsão aqui, ó. Se espalhe, né? Esse par de elétron que não está ligante, né? O par de elétron não ligante, ele tem que, né, ter uma repulsão mínima possível aqui, né? Com essas ligações químicas, né? E aí, nesse caso, o que aconteceria, né? Do jeito que está escrito aqui, obviamente, tem uma repulsão muito grande. Primeiro que eu estou colocando aqui ligação com ligação ao ângulo de 90 graus, né? Eu posso espalhar isso mais. Tente imaginar, então, a molécula de NH3 na geometria parecida aqui atrás, que seria do BF3. NH, trigonal plana, né? H e H. E com par de elétrons aqui em cima, ó. Aí o que eu teria, né? Agora, muito bem, eu espalhei todo mundo a um ângulo de 120, mas qual é o problema ainda? O problema ainda é que eu tenho aqui, ó, numa visão tridimensional, o par de elétrons está, com cada ligação química, está a um ângulo de 90, né? Então eu preciso espalhar isso mais, né? E como é que seria espalhar isso mais? Seria espalhar de modo que minimizar essa repulsão do par de elétron não ligante com o par de elétron ligante, que é a principal de todas, né? É a maior repulsão de todas. Em contrapartida, essas ligações aqui químicas vão fechar um pouquinho, né? Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui, ó, vai gerar uma repulsão sobre as ligações, de modo que o que era trigonal plano, né, vai gerar uma nova geometria. E essa geometria aqui, ó, N, H, 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 e par de elétrons aqui em cima. Agora, esse par de elétrons aqui em cima já não está mais um ângulo de 90 graus. Tem um ângulo aqui que é diferente de 90 graus. Né? Essa geometria é chamada, conhecida, alguém lembra qual é o nome dela? Trigonal, não? Pode falar. Trigonal, não? Não, trigonal é essa, né? Trigonal é essa. Piramidal. Isso aí. Piramidal. Isso aí, muito bem. Piramidal. Então é só você imaginar o seguinte, ó. Imaginar que tem um par de elétrons aqui em cima do átomo do centro, né? Em cima do átomo do centro. O que seria uma geometria trigonal, né? X, Y, Y, Y. E aí o que vai acontecer? Esse par de elétrons vai
meio que fechar essas ligações, tipo um guarda-chuvinha, né? Vai tentar fazer uma repulsão aí para estabilizar, né? Para ficar o mais longe possível, né? A um ângulo mais estável possível, né? Essa geometria é chamada de piramidal, que eu vou mostrar no modelo lá. Animação aqui, peraí. Então, travou. Vou pegar aqui a molécula de NH3. Aqui no desenho fica melhor, na animação. NH3 está aqui. Tá aí, ó. Geometria piramidal. Nitrogênio é o átomo azul, marcado em azul, né, no centro, e os hidrogênios na periferia ali, né? Olhando aqui mais de frente, né? Teria aqui como se fosse uma base, né, trigonal, né? Mas o par de elétrons que está em cima, vou mostrar o par de elétrons aqui, ó. O par de elétrons está em cima, faz a repulsão das ligações, né? Ó, par de elétrons. O ângulo ali é aproximadamente 107 graus entre os átomos, né? Aqui, ó, 107. E aqui eu tenho em cima o par de elétrons, né? O par de elétrons não está a um ângulo de 90 graus, né? Também está aí próximo ao ângulo de 107 graus, tá? E se você for observar também, ó, o arranjo é um arranjo tetraédrico, né? A gente fala assim, ó, a geometria é piramidal, né? Ou trigonal piramidal. E o arranjo, se você considerar os elétrons aqui embaixo, clicar, ó, tetraédrico, tá vendo, ó? Porque ele está considerando os elétrons como se fosse um átomo, né? O arranjo aqui é um arranjo tetraédrico. No caso da água é da mesma coisa, né? Quer ver, ó? Ó. Geometria é angular, mas o arranjo é tetraédrico, considerando os elétrons também, né? Então, uma coisa é falar geometria, outra coisa é falar arranjo, né? Quando a gente fala geometria, a gente desconsidera os elétrons. Quando a gente fala de arranjo, a gente considera os elétrons. Então, tirando os elétrons, a geometria é angular. Colocando os elétrons, o arranjo é tetraédrico. Beleza? No caso da amônia, mesma coisa. Tirando os elétrons, a geometria é piramidal. Colocando os elétrons, o arranjo é tetraédrico. Show de bola aí? Tranquilo? Oh, caramba. Apaguei coisa que não devia aqui. Acho que não tem como desfazer. Ai, ai, ai. Tudo bem. Fazer o quê? Apaguei as minhas anotações. Já tentei já. Ah, tá. A última molécula foi a água, né? Mas tudo bem. Vai estar na gravação aí. Então, resumo, né? Molécula formada por quatro átomos. É o caso do BF3 aqui e do NH3, né? No caso do NH3. Aqui, trigonal. Aqui, piramidal. E por que dessa diferença, né? A diferença é que aqui não sobra elétron. Sem par de elétrons não ligante. Aqui, com par de elétrons não ligante. Beleza? BF3, geometria trigonal. Ângulo aqui de 120, todos eles, né? E aqui, geometria piramidal. Beleza? Agora, vamos lá. Molécula a gente falou o último foi 4 átomos, né? 3 com 4. Agora, molécula de 5 átomos. 5 átomos. E a gente vai tentar falar das duas possibilidades também, né? Exemplo primeiro aqui, né?
metano, ou também SiH4, né? Tem a mesma ideia. Carbono, 4 elétrons, a última camada, hidrogênio, 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 hidrogênio. Então eu teria aqui, ó, compartilhamento de elétrons, né? E olhando, né, focando o átomo do centro, todos os elétrons dele estão sendo usados na ligação. Então não tem sobra nenhuma de par de elétrons, né, não ligantes, né? Então seria, que a gente representa assim, né? H4. Qual é o problema de eu representar a molécula dessa forma aqui? Qual é o grande problema de estar representando dessa forma? Olha a repulsão aqui, ó. Eu estou colocando as ligações a um ângulo de 90 graus, né? Eu estou esquecendo do outro plano tridimensional. Eu posso espalhar mais essas ligações, não posso? De modo a estabilizar, afastar um pouco esses elétrons da ligação química, né? E qual que seria o espalhamento ideal aqui, né? O espalhamento ideal seria, usando o espaço tridimensional, seria um ângulo de próximo a 109 graus, né? Uma geometria que a gente já viu lá atrás, né? Lembra que eu falei, né? O carbono faz aqui, CH4, hibridação do tipo sp3, né? E sp3, lá a gente discutiu que os orbitais, né, têm um formato tetraédrico, né? Então a geometria aqui, ó, esperada, é uma geometria tetraédrica. Seria isso aqui, mais ou menos. Né? Uma geometria tetraédrica, um ângulo aqui de próximo a 109 graus, né? É um espalhamento no qual todas as ligações têm o mesmo ângulo, né, de espalhamento, diferente de 90 graus, como a gente escreve, né? Forma de cruz aqui que está bem errado. Vendo aqui de novo, ó. CH4, ó. Olha aí a molécula tetraédrica, né? Os ângulos aí, 109,5 graus, né, para ser mais preciso. Carbono no centro e os hidrogênios espalhados, né? Aqui não tem elétron não ligante, né? Não tem elétron não ligante. Alguma pergunta? Agora a gente vai pegar uma molécula com 5 átomos com elétrons sobrando. Deixa eu ver se eu lembro de algum agora. Peraí. Com elétrons sobrando. Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo aqui na lista. Esse SF4 aqui, ó. SF4. Pode ser ele. Vamos tentar desenhar ele aqui. Agora eu vou começar a ter mais opções, inclusive, tá? De geometrias. S... F4. Esse L3 a gente não desenhou, né? Esse L3 a gente não desenhou essa molécula, mas vai ser importante a gente mostrar depois, tá? Então, vamos lá, o SF4. Enxofre, 6 elétrons na última camada. E eu tenho 4 átomos de flúor ligados. 1, 2, 3, 4. E aí, se eu olho o átomo do centro, que é o flúor, que é o enxofre, desculpa, eu tenho aqui um par de elétrons sobrando, ó. Um par de elétrons sobrando, né? Então, imaginando aqui a molécula, eu teria isso aqui, né? Ó, se a gente for pegar essas ligações do jeito que estão escritas bidimensional ali, né? Eu teria aqui um par de elétrons aqui em cima do enxofre, né?
Qual que vocês acham que seria a geometria mais favorável, né, para essa molécula? Bom, considerando que eu tenho agora um par de elétrons sobrando, no caso do metano aqui eu não tinha, né? É uma molécula formada por 5 átomos, mas não tinha nenhum elétron sobrando no átomo do carbono, que é o átomo do centro. Aqui eu tenho elétron sobrando. Não pode ser mais tetraédrico, né? Não dá para ser mais. O que vocês acham aí de geometria dessa molécula aí? O que será que vai dar nessa molécula? Se você imaginar aqui esse par de elétrons, né? Esse par de elétrons, ele está aqui formando, né, numa visão tridimensional, ele está formando aqui um ângulo com os elétrons ligados, né? Um ângulo aqui de 90, ó. Né? Se você imaginar que o enxofre está na base de um quadrado, né? A base de um quadrado ali, e eu tenho o par de elétrons em cima dele, né? Em cima desse enxofre, né? Aí eu teria esse par de elétrons a um ângulo, né, de 90 graus aqui, com as ligações, todas as ligações. Qual é a ideia, né? A ideia é tentar aumentar esse ângulo, né? Tentar fazer com que eu faça uma repulsão aqui desse par de elétrons nas ligações, e essas ligações se fechem um pouquinho, vão se fechar um pouquinho para baixo, né? Para tentar afastar, aumentar esse ângulo de 90 para um ângulo um pouco maior, né? Então vamos lá mostrar para vocês o desenho dessa molécula, ó. SF4, aqui, ó. Olha aqui a molécula qual é, ó. Opa. Então veja só o que aconteceu. Vou tirar aqui os pares de elétrons. Nessa geometria, né? O que aconteceu, né? Os flúor, né, que estão aqui marcados em mais clarinho, eles se fecharam um pouquinho, né? Se fecharam um pouco. Por quê? Porque o par de elétrons que está aqui em cima, ó, para tentar formar, pelo menos, um ângulo maior entre o enxofre e esse par de elétrons que está sobrando. Essa geometria tem um nome até engraçado, é chamada de geometria gangorra. Sim, vou tentar desenhar aqui melhor para você. Seria assim, ó. Na verdade é uma gangorra distorcida, tá? Mas seria isso, ó. E lá atrás, um outro átomo, né? Chamado de gangorra. E o par de elétrons estaria aqui em cima, ó. O par de elétrons aqui em cima. Parece um pouquinho com a gangorra, assim, vamos dizer, a gangorra de um parquinho, né? Aqui seriam os pés da gangorra, e aqui seria o lugar de sentar da gangorra, né? Só que é uma gangorra um pouco distorcida. Essa geometria é chamada de gangorra. Posso que vocês nunca ouviram falar nessa geometria, né? Lógico, né? É um tipo de geometria, mas não muito comum, né? Uma geometria de uma molécula estranha aqui, que é o SF4. Não é uma molécula muito comum na natureza, né? Chamado de gangorra, tá? Muito bem. Esse é o princípio básico, né, para a construção de moléculas, de geometrias moleculares, né? E aí eu tenho a possibilidade de aumentar a quantidade de átomos e aumentando e surgindo novas geometrias, né? Que eu agora não vou desenhar mais, eu vou só mostrar essas geometrias aqui na nossa animação, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma molécula formada por 6 átomos, que é o caso do PCl5, ó. PCl5. Vou pegar aqui a molécula de PCl5. Olha a geometria do PCl5, qual é? O PCl5, o fósforo, está fazendo, todos os elétrons estão sendo usados, né, nas ligações químicas. Então, essa aqui é uma geometria mais estável do PCl5. E como é que é o nome dessa geometria, né? Como é que a gente chama essa geometria? A gente já falou dessa geometria lá na hibridação, né? Bipirâmide, são duas pirâmides, uma em cima do plano, outra embaixo do plano. Bipirâmide de base triangular, ou de base trigonal, né? Bipirâmide trigonal, né? De modo que os átomos se espalham de forma de minimizar as repulsões, né? Que é uma molécula formada por 6 átomos, no qual não há sobra de elétrons no átomo do centro. Agora vamos pegar uma que sobra elétrons no átomo do centro, ó. Vou pegar PCl5,
BRF5, ó. Não é uma geometria muito comum, tá? Essa geometria. Mas aqui, ó, tem um par de elétrons sobrando, porque o bromo, que é o átomo do centro, se você fizer a distribuição de elétrons, vai sobrar. Como é que é o nome dessa geometria, ó? Você virar aqui, ó, BRF5, é uma pirâmide, né? É uma pirâmide de base quadrada, aqui, ó. Pirâmide de base quadrada, ou quadrado piramidal, tanto faz, né? Pirâmide de base quadrada. Por quê? Porque sobrou elétron. E por aí vai. Ó, uma molécula formada agora por 7 átomos, que é o SF6. Ó, SF6. Nós falamos dela também na hibridação. Para minimizar a repulsão, ó, S, enxofre, é o átomo do centro. Não tem par de elétrons sobrando, todos os elétrons são usados na ligação. Geometria qual que é? Octaédrica, né? Ou bipirâmide, 2 pirâmides de base quadrada, né? Tem uma base quadrada aqui no meio. Mas, de novo, são geometrias menos comuns, né? Assim, eu estou muito mais preocupado com vocês de entendimento de moléculas mais simples, né? Moléculas mais simples. Para vocês entenderem essas moléculas, já estou satisfeito. Tá bom? Tudo bem aí? Alguma pergunta? E aí a gente vai falar sobre, aproveitar o gancho aqui, terminar a aula e falar sobre polaridade. Sobre polaridade. Essa animação vai estar aí inserida no PowerPoint. Depois eu disponibilizo para vocês. E também, se vocês quiserem baixar aquele programa, né, que eu mostrei aqui embaixo, que é o Avogadro, né? Deixa eu só ver se acho essas moléculas que eu citei aí anteriores, né? Vamos lá. File SF6. Deixa eu ver se ele vai achar. Achou ela aqui, ó. Mesma coisa lá que está na animação, né? Octaédrica, ó. Octaédrica. Agora eu vou pegar o PCl5 que coloquei também, que eu mostrei. PCl5. Achou também, ó. PCl5. PCl5. Vou pegar aqui outra que eu mostrei lá. BRF5. Achou também. Aqui, ó. O par de elétron aqui ele não mostra nesse programa, pelo menos eu não consegui achar, mas o par de elétron estaria aqui sobre o bromo, no centro. Pirâmide de base quadrada, né? A base ali, ó, é quadrada, ó. Certo? Pirâmide de base quadrada. É uma molécula bem rara, tá? Esse BRF5 aí. Bora lá, então. Aqui está a molécula a gangorra que eu mostrei para vocês, né? SF4. Bom, o que seria polaridade, então, para a gente concluir, né? Polaridade é uma característica que está ligada à geometria molecular, obviamente, né? Está ligada à geometria e está ligado à eletronegatividade. E o que seria esse negócio de ser polar, né? Esse termo polar aqui vem da formação de um polo, né? Formação de um polo. O que é um polo? Polo é só você lembrar lá de uma pilha, né? Tem uma região, um polo negativo, positivo e um polo negativo. Nas moléculas acontece isso também, né? Nas moléculas, né, covalentes, eu tenho polaridades diferentes, né? Eu tenho moléculas que podem ser polares e moléculas que são apolares. Né? E esse conceito é muito importante porque, para explicar, inclusive, por que o óleo não se dissolve em água? Por que gasolina
óleo diesel não se dissolve em água, né? Isso tem a ver com polaridade, né? Eles têm substâncias que têm polaridades diferentes, né? Então, para uma molécula ser polar, ela tem que exibir um polo, né? Ela tem que exibir um polo. Se ela não exibe um polo, a gente chama ela de apolar, tá? Então a gente vai tentar determinar se uma molécula é polar ou não através desses dois conceitos aqui, ó, da geometria e da eletronegatividade, né? Por exemplo, né, eu vou pegar aqui uma molécula de hidrogênio com cloro, né? A gente já viu que a geometria dessa molécula é uma geometria linear. E aí o que acontece, né? Acontece que o cloro dos dois átomos é o mais eletronegativo, né? Então o que vai acontecer? Os elétrons da ligação química, né? Eles vão ser mais puxados para o lado do cloro, né? O elétron que está aqui do hidrogênio, né? Que era do hidrogênio, vai ser arrastado para perto do cloro. De modo que a gente escreve assim, ó, na forma de nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica, os elétrons, vão estar muito mais próximos do cloro, ou seja, um lado da molécula vai ter muito mais elétron do que o outro lado que vai ter menos elétrons, né? Então, a gente diz que um lado da molécula é mais negativo do que o outro. Então, a gente diz que a molécula de HCl é uma molécula que exibe um polo, ou seja, exibe uma região positiva e uma região negativa. Essa letrinha aqui é um delta, que a gente chama, né, o delta minúsculo, para mostrar carga parcial, que a gente chama. Carga parcial. Já carga parcial está mais negativa sobre o cloro e mais positiva sobre o hidrogênio. Então, a gente diz que a molécula de HCl ela é uma molécula polar, né? O contrário do O2, né? O oxigênio com o oxigênio, a molécula de O2. O que acontece com a molécula de O2? Eu tenho dois átomos iguais, olha. Os dois têm a mesma preferência por elétrons. Não tem diferença de eletronegatividade. De modo que a nuvem eletrônica não vai ser distorcida de um lado para o outro. Eu vou ter a mesma quantidade de elétrons de um lado do que do outro. A gente diz que essa molécula aqui, que não tem distorção na nuvem eletrônica, é uma molécula apolar, né? O oxigênio é uma molécula apolar. Então, polaridade tem a ver com essa distorção aí da nuvem eletrônica, né? E vocês vão ver que tem muita ligação com essas duas coisas que eu falei aqui em cima, tá? Bom, deixa eu abrir uns slides aqui, porque eu não tinha pensado nisso antes. A gente tentar falar um pouquinho sobre a questão da polaridade em função de moléculas mais complexas. Então vamos lá. Vamos supor aí que eu peguei como exemplo ali o HCl, né? Eu disse que o HCl é uma molécula polar e o O2 é uma molécula apolar. A gente descreve, né, a molécula assim, ó, H-Cl, né? Como a gente sabe que aqui é o elemento mais eletronegativo e esse é o menos, né? Eu vou ter essa disposição, né, de cargas, né? Eu já estou vendo claramente que é uma molécula polar porque está exibindo regiões positivas e negativas. A gente representa essa região negativa e positiva com um vetor. Esse vetorzinho aqui, ó. Tá? Para mostrar que os elétrons estão sendo puxados, né, do átomo de hidrogênio em direção ao átomo de cloro. Esse vetor é chamado de μ, que é um vetor chamado momento dipolar. Momento dipolar. Esse momento dipolar, ele é calculado, obviamente, com base na diferença de eletronegatividade dos dois elementos, né? Se a resultante do momento dipolar for diferente de zero, a gente diz que a molécula é considerada polar. Se esse μ resultante for igual a zero, a gente diz que a molécula é apolar.
polar. E note que eu estou usando o termo aqui molécula, tá, pessoal? Quando eu falo molécula, eu estou falando de compostos covalentes. Os compostos iônicos, naturalmente iônicos, todos eles são polares, tá? Por quê? Um composto iônico, lembra, é formado por cátion e ânion. Já tem carga, já. Naturalmente, normalmente. Então, os compostos iônicos são todos polares por natureza. Agora, os compostos covalentes podem ser polares ou apolares, dependendo desse momento de polar. Alguma pergunta aí, para a gente continuar? Pode abrir o microfone aí se tiver alguma dúvida. Tá certo. Agora, por que eu disse que a polaridade está muito ligada com a geometria, né? Vamos pegar lá a molécula de CO2, que é uma molécula que a gente desenhou agora mesmo, né? Lembrando, o CO2, ó, é uma molécula linear. Como é que eu vou determinar a polaridade dessa molécula, né? Para determinar a polaridade de uma molécula como essa, é simples, né? Que eu sei que um é mais eletronegativo que o outro, eu vou ter um momento de polar aqui, ó. Eu tenho um vetor aqui que não é zero, né? Esse vetor aqui tem um valor, tem um número. Mas como é que eu determino aqui do CO2? Aí a gente tem que analisar em termos de geometria, tá? Por quê? Porque como é que eu vou descobrir aonde que está a nuvem eletrônica? Para que lado que está distorcida essa nuvem eletrônica? Complicado analisar isso aqui, né? Então, esse sistema de vetores vai ser muito útil para a gente determinar isso. E aí a gente vai olhar de ligação a ligação. Ó, olhando essa ligação aqui, ó, carbono-oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Quem é o menos, por consequência, é o carbono. Então, eu tenho um vetor aqui dessa ligação nesse sentido, ó. Tenho esse vetor, tá? Olhando essa ligação aqui, ó, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho esse oxigênio, esse carbono, eu tenho o vetor aqui nesse sentido, né? Então, eu teria dois vetores. Esse vetor e esse vetor aqui, né? E qual é a resultante da soma desses dois vetores? A soma desses dois vetores que estão apontados para lados opostos, né? Zero. A soma é zero, né? O mi resultante aqui, ó, é zero. Se o mi resultante é zero, a molécula é considerada como sendo apolar. Mas note que eu só consegui fazer isso com base na geometria, né? Se eu desenho a geometria errada, eu posso chegar à conclusão errada também. Vocês vão entender isso porque daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem isso aqui em termos de nuvem eletrônica. Ah, não tem. Em termos de nuvem eletrônica eu ia mostrar para vocês. Agora, por exemplo, ó, água. Como é que eu determino a polaridade da água, né? Aí eu vou ter o seguinte, ó. Lembra que a gente desenhou, né? A molécula de água. Se eu desenho a molécula de água dessa forma aqui, linear, qual vai ser o problema, né? E essa forma que está errada, essa geometria está errada, né? Eu vou desenhar assim, ó, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Eu teria um vetor aqui, ó. Teria um outro vetor para cá. Aí teria, olhando aqui de fora, ó, dois vetores apontando em sentido oposto, igual ao CO2. O Mi seria igual a zero. A molécula seria, então, apolar. Mas isso aqui está errado, né? A gente sabe que a molécula de água é uma molécula polar. E como é que eu determino isso? Ó, determino isso porque a geometria da água não é linear. A gente viu atrás que a geometria da água é uma geometria angular, né? Tem um ângulo aqui, ó. E aí o que vai acontecer? O sistema de vetores vai dar diferente, porque, olha, eu tenho um vetor aqui, ó, tenho um vetor assim, né? Pegando do menos eletronegativo para o mais. E aí eu tenho um sisteminha de vetores assim, ó. Isso aqui tem como dar zero? Dois vetores apontando aqui no ângulo, né, que não é 180 graus? Não. Eu vou ter uma resultante da soma desses dois vetores, que é um vetor aqui para cima, né? O resultante estaria para cima. Não importa aqui o tamanho, o que importa é que a somatória desses dois vetores aqui não vai dar zero, vai dar diferente de zero. Portanto, a molécula de água é polar. Né? O que quer dizer isso, a interpretação disso, né, pessoal? A interpretação disso é que, olha,
os elétrons estão todos mais para o lado do oxigênio do que do lado do hidrogênio. Eu tenho uma região na molécula que é negativa e uma região na molécula que é positiva. Tem um polo formado, né? Aí eu tenho a figura que mostra isso, ó. Uma região na molécula onde eu tenho alta concentração de elétrons e uma região na molécula onde eu tenho baixa concentração de elétrons, né? Essa região é negativa, tem muitos elétrons, e essa região é positiva, tem um polo formado, né? E isso é mais fácil de ser analisado com base no sistema de vetores, né? Olhando esses vetores, você conclui isso com maior facilidade. Beleza? Alguma dúvida aí? Ó, molécula de BF3. Qual é a geometria da molécula de BF3 que a gente acabou de ver ali atrás, né? Trigonal plana. E se eu perguntasse a vocês aqui, essa molécula é polar ou apolar? Responde aí, por favor. Polar? Polar? Será? Vamos ver o sistema de vetores? Boro e flúor. O flúor é mais eletronegativo, então ficaria assim, ó. Essa ligação, se eu olhar a ligação em si, a ligação é polar, né? Mas eu vou olhar o conjunto de ligações. Esse e esse, ó. Eu teria 3 vetorzinhos, ó. Todos 3 de mesmo tamanho. Vou colocar um pouquinho maior aqui, né? 2, 3. Todos esses vetores aqui, ó, estão espalhados no ângulo da ligação, que seria um ângulo de 120 graus. E aí, qual é a resultante aí dessa soma de vetores? Vocês lembram de vetores? De calcular, né? Vetores? Como é que a gente calcula o vetor aí? Usar uma regrinha, né? Regrinha do paralelogramo. Não sei se vocês se lembram. Ó, a somatória desses dois vetores aqui, ó. Desses dois aqui, ó. A gente faz uma projeção aqui, ó, dos vetores, né? Uma projeção paralela a essa, outra paralela a essa. A resultante desses dois vetores é aqui, ó, o vetor apontando para cá, ó. Então, a resultante desses dois aqui dá um vetor nesse sentido. Então, sobrou o quê? Sobrou o resultante e sobrou esse desse lado que não tinha colocado ainda. De mesmo tamanho, ó. Está apontando em sinais opostos. O Mi resultante vai dar quanto? 0. A molécula é apolar. Então, por exemplo, o BF3 é um tipo de molécula que não se dissolve em água, né? Não se dissolve em água, porque a água é polar e o BF3 é apolar. Tem dificuldade de se misturar entre eles. Beleza? Perguntas aí? E o NH3? É uma molécula polar ou apolar? Lembrando, ó, NH3 forma geometria piramidal. Aí eu teria o sistema de vetores aqui, ó, tridimensional, ó. Um vetor nesse sentido, um vetor nesse sentido e um vetor nesse sentido, né? Sisteminha de vetores assim, ó. Né? Isso olhando de forma tridimensional, né? Isso nunca vai dar 0, né? Eu vou estar 3 vetores apontando, vai ter uma resultante aqui para cima, ó. Essa resultante, esse Mi resultante é diferente de 0, né? Então, a amônia deu um Mi resultante diferente de 0, é a molécula polar, né? É a molécula polar. Dúvidas? Vou abrir mais slide aqui. E se eu perguntasse, por exemplo,
eu pegar aqui, ó, metano. CH4. Não apareceu. Tem outra aqui, outra possibilidade. SiH4. Essa molécula aqui, ó, que é igual ao do metano. O que vocês acham aqui em relação à polaridade dessa molécula? Tetraédrica. O que vai dar o resultante aqui dessa molécula? Infelizmente eu não tenho os modelos aqui na mão para mostrar, mas tem só o programinha aqui. O que vocês acham que vai dar de resultante aqui, né? O vetor vai ser 0 ou o vetor vai ser diferente de 0? Vamos lá. Ó. CH4. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Tetraédrico, né? Aí eu teria, olha só, eu teria um vetor nesse sentido, um vetor nesse sentido. Teria um vetor nesse sentido, depois um vetor nesse sentido. O que vocês acham do resultante da soma desses vetores, né? Acho que vai dar 0 ou diferente de 0? Vamos olhar de novo lá no programinha, ó. Se você somar esse vetor aqui, ó, e esse, olhando só essas duas ligações, ó, olhando esse vetor e esse, a soma desses dois vetores, né, só olhando esses dois, seria isso daqui, ó. Né, olhando só as duas ligações, né, só essas duas aqui, ó, eu teria esses dois vetores. Aí vai dar um mi resultante para onde, né? A soma desses dois vetores aqui, ó, dá um vetor aqui para frente. Então, esse aqui é o resultante dessas duas ligações. E dessas duas ligações? Dessas duas ligações estaria o contrário, estaria assim, ó. Daria um vetor aqui para frente, assim, ó. Aí, a resultante do primeiro grupo dos dois deu assim, e do segundo deu assim, ó. Aí sobrou como? Sobrou o quê? Sobrou esse vetor e sobrou esse vetor. Os dois se anulam. Vai dar 0, né? De modo que o mi resultante aqui, ó, é igual a 0. A gente disse que o metano, por exemplo, e assim como os hidrocarbonetos, derivados do petróleo, né? São todos apolares. Tem grande dificuldade, por exemplo, de serem solubilizados em água, né? São moléculas apolares. E aí a gente pode aumentar a complexidade do problema, né, pessoal? Colocando várias situações, né? Várias moléculas diferentes para cálculo de vetores, né? Deixa eu pegar aqui a animação de novo. Vamos supor que eu perguntasse para vocês como é que seria a soma dos vetores dessa molécula aqui, ó. Como é que seria a soma dos vetores? Daria 0 ou diferente de 0, né? Eu teria que fazer soma de vetores, mas aqui é fácil, ó. A molécula bem simétrica, essa ligação aqui de cima vai se anular o vetor dessa ligação aqui de baixo. Aí dá 0. Aí olhando aqui lá no quadrado, isso aqui vai se anular com o lado de lá. Isso aqui vai se anular a molécula total, o mi resultante total vai dar 0, né? Essa molécula aqui é uma molécula também apolar, tá? Uma molécula apolar. E por aí vai, né? Através do sistema de vetores é possível a gente calcular a polaridade dessas moléculas. Gostaria de chamar a atenção para um caso aqui, ó. Eu só abri um slide. Que seria esse caso aqui, ó. SO3. Vamos lá. Qual é a geometria molecular dessa molécula, né? Essa estrutura aí. Teria o enxofre,
com seus 6 elétrons. Os oxigênios são 3 no total. Né? E aí, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Usando a teoria do octeto aqui, né? O enxofre faz 2 ligações, um oxigênio. Seria isso aqui, ó. Opa, apagou ali. E aí seria, o enxofre ficaria estável com 8 elétrons, esse oxigênio também, só que teria esses elétrons, esses oxigênios para ligarem, né? E aí, foi uma aula que, na verdade, eu não dei, eu deixei na forma do vídeo, né? Tem a famosa ligação dativa aqui, né? Eu tenho a ligação dativa desse enxofre com esse oxigênio, e essa ligação dativa do enxofre com o oxigênio. De modo que o enxofre teria essa estrutura, né? O SO3 teria essa estrutura. Mas essa aqui não é a geometria favorável. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma molécula formada por 4 átomos, sendo que no átomo do centro eu não tenho elétron sobrando. Que tipo de geometria é essa? Igual do BF3, que é a geometria trigonal plana. Seria isso aqui, ó, correto. Trigonal plana. Aí eu pergunto para vocês aí, para a gente terminar a aula, essa molécula é polar ou apolar? Como é que eu vou determinar isso? Bom, eu vou determinar isso pelo sistema de vetores, né? Aí eu teria assim, ó, vetor para cá, vetor para lá e vetor para cá. Qual é a resultante dessa soma desses vetores? Fala para mim aí, por favor. Apolar? O óbvio seria apolar, né? Esse seria o óbvio. Mas qual é o grande problema aqui? Se a gente for pegar como exemplo aqui o BF3, que a gente acabou de fazer aqui atrás, eu apaguei, né? Ah, não, o BF3 está aqui, ó. Eu usar a ideia do BF3, né? Do sistema de vetores aqui, né? Ó, eu vou ter um vetor aqui para frente, esse vai anular com esse e vai dar 0. Mas qual é o problema dessa molécula aqui? O problema dessa molécula é que eu não tenho ligações iguais. Eu tenho uma ligação aqui dupla e 2 ligações simples. De modo que eu tenho essa ligação dupla, nós até falamos lá atrás na teoria da ligação de valência, essa ligação dupla é uma ligação mais curta do que uma ligação simples. Aí eu teria um sistema de vetores assim, ó, para ficar mais clara essa discussão. Eu teria 2 vetores grandes e um vetor aqui menor, que é o paralelograma aqui, né? Eu vou ter aqui uma resultante de vetores aqui na frente, grandão, ó, a soma desses 2 vetores. Eu vou ter um vetorzão grandão aqui, se somando a um vetorzinho pequeno que sobrou aqui desse lado. E aí o que vai acontecer? Esse vetor aqui não vai se anular esse, né? Esse vetor não vai ser 0, a soma deles. Vai ser diferente de 0. Então a molécula é ligeiramente polar por conta desse detalhe da ligação dupla aqui, que não acontece no BF3. Tá? Todas as ligações são simples, tá bom? Aqui eu dei, para terminar aqui, exemplos de moléculas, ó. A molécula de HCl que é polar, a molécula de NH3 que é polar, a molécula do BF3 aqui, ó, que já falamos, apolar, a molécula do CCl4, que é a mesma coisa você pensar com CH4, né? É uma molécula apolar. Aqui eu tenho a molécula de CH3Cl, tem uma ligação diferente aqui, ó, que torna a ligação polar e por aí vai, tá bom? Isso tudo calculado com base no sistema de vetores, né? Então, o grande problema aqui, se você desenhar a geometria errada, consequentemente, isso pode causar um resultado diferente na hora de você analisar a polaridade, porque a polaridade está ligada à geometria.
e tá ligado aqui, ó, diferença de eletronegatividade. Esses números que ele colocou aqui é a diferença de eletronegatividade de cada átomo, tá bom? Perguntas aí? Não, eu vou encerrar a aula. O objetivo da aula hoje, para mim, foi cumprido, que é falar de geometria e de polaridade. Vou salvar aqui os slides. Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Não, senhor, tranquilo. Beleza. Então é isso aí. A gente vou encerrar a aula aqui. E aí eu vou deixar as atividades para vocês, como de costume, já para a semana que vem, para entregar na próxima quinta-feira. Tá bom? No mais aí, um abraço. Bom final de semana para todo mundo. E até terça. Até mais. Valeu. Valeu. Grande abraço. Valeu. Bom final de semana para você. Um abraço para